Boa noite, minhas brilhosas, minhas amigas amadas, tudo bem com vocês? Então, hoje a live vai ser com a minha amiga nutricionista Tamires. A gente vai abordar um assunto bem legal, bem importante hoje, né? Lembrando sobre o Outubro Rosa, ainda, né? Agora em outubro. E nós vamos abordar, né, a importância da alimentação nos dias, né? De hoje, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças, né? Então a gente vai abordar esse assunto hoje. Quero falar com vocês sobre o meu Podmake, tá lá no YouTube. Segue lá no nosso canal, meu canal, que tá falando várias coisas. A gente tá falando, abordando vários temas, muito especial. E é isso, deixa eu ver se ela já tá aqui. Tamires entrou já. Já chamei ela aqui, vamos ver se ela entra. Oi, minha amiga. Oi, Tudo bem? bem. Gente, essa é minha amiga Tamires. Queria que você se apresentasse, falei um pouquinho do que a gente vai abordar hoje. Queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, o que você faz e falar um pouquinho, né, sobre esse tema que a gente quer abordar, sobre alimentação, né, na prevenção quanto no tratamento de doenças. É com você. É, meu nome é Tamires, eu sou nutricionista. Meu nicho aí atualmente é saúde da mulher, fertilidade e materno-infantil, né? As gravidinhas são o público preferido. Prevenção do câncer principalmente, né? Eu digo que a nutrição ela é muito mais a prevenção do que tratamento de doenças, né? Acaba chegando pessoas com hipertensão, diabetes, mas eu acredito que a gente ainda vai chegar num estágio que a gente consiga atuar totalmente na prevenção, programação metabólica desde antes da gestação, para que essa mãe esteja saudável, esse pai esteja saudável, e a gente gere também uma criança saudável até a introdução alimentar. E é um estilo de vida, né? Dizem que não existe genética ruim, existe estilo de vida passado de geração. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, talvez, infelizmente, os nossos pais ou quem a gente mais conviveu passou uma alimentação para a gente que não é o essencial. A nossa alimentação ocidental aqui também tem muita influência norte-americana. A cada dia mais surgem mais ultraprocessados e não adianta a gente tá sempre lutando contra a maré, né? Cada paciente que chega para mim, eu falo, olha, a gente está lutando contra o industrializado, contra esse não só fast food, mas o tudo da nossa vida tá rápido demais, né? A gente eu até tenho tentado parar um pouco com isso. Eu falei até com meu marido que me passou esse hábito que às vezes a gente quer ver uma aula mais rápido e a gente coloca lá no 1,5 ou no 2 e a gente quer absorver a informação tudo muito rápido. Não sei quem assistiu o podcast de você com a psicóloga, né? Ela falando dessas doenças psicossomáticas, o câncer também pode vir disso, dessa
desse, desse acelerar da nossa mente, da nossa alma, da nossa rotina. Então a gente tem que resgatar um pouco um tempo que o nosso corpo não perceba tanto esse impacto, porque é um impacto, né? A gente o tempo todo está recebendo muita informação. Essa era da rede social, de TikTok, crianças sendo expostas já a isso, a essa velocidade, a quantidade de dopamina que isso gera e desde pequenininha já estão alterando melatonina, alterando o sono, e a gente tem que tentar lutar contra isso, começando por nós, pelos nossos filhos, sobrinhos, até pais. Às vezes nossos pais estão mais viciados que a gente nessa tecnologia. A gente tem que tentar mudar essa vida aí que a gente vive. É o imediatismo, né? Tudo, a vida tá uma loucura. Tem gente que fala assim: eu queria que meu dia tivesse mais de 24 horas, tivesse em 36, porque é uma correria só. Eu queria agradecer todo mundo que está entrando, queria mandar um beijão para todos vocês, para eu não esquecer, né? A galera tá dando aí boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Envia um aviãozinho aí, ó, a setinha para seus amigos, para eles poderem assistirem, que essa live vai ser, ó, espetacular. Minha amiga, e o que você tem para dizer para gente em relação, assim, aos alimentos, né? Assim, sem ser, assim, outro dia eu vi você dando umas dicas sobre guardar os alimentos. Outro dia eu cheguei no sacolão e falei assim, cara, eu lembro que a Tamires falou sobre o limão. Como que tem que estar a casquinha do limão? Cara, isso é muito bom, essas dicas, sabe? Como guardar as coisas na geladeira para não perder. Tipos de alimento que você pode indicar para prevenção, né, dessa coisa do cansaço. Às vezes as pessoas estão tão cansadas e a alimentação faz todo o sentido. Fala um pouquinho pra gente. É, a alimentação é do mesmo jeito que é a nossa rotina, né? Nossos hábitos tem que ser uma coisa para sempre. Não pode ser só uma coisa assim momentânea. Então a gente tem que criar esse hábito da alimentação saudável, né? Agora, depois de tanto crescimento de doenças, tanto metabólicas como câncer, tem em alguns países, né, o que eles chamam de 5 por dia, né? Originalmente é 5 a day, que é 5 porções de vegetais e frutas por dia. E às vezes se você recebe essa informação e você fala assim, vegetais e frutas, talvez não seja tanto, né? Eu posso comer uma fruta de manhã e uma fruta à tarde, comer 2 vegetais no almoço e um no jantar. Só que na prática, isso não é o que as pessoas conseguem fazer. Essa vida corrida, elas acabam indo para o industrializado. Então, eu Aham. diria que assim, você tentar, até com essas dicas, se organizar, para você ter uma salada limpa na geladeira, para você, às vezes, ter uma cenoura já ralada, para você, talvez, não necessariamente um cardápio da nutricionista, mas tenta montar seu cardápio, o que que você gosta, o que que você pode incluir ali, que frutas você pode incluir na manhã. Será que você consegue incluir um vegetal no café da manhã? Talvez colocar um espinafre num ovo mexido? Talvez bater um suco verde com uma couve, uma cenoura, uma laranja. Você já tem várias porções de vários tipos de frutas, porque a gente precisa de uma variabilidade alimentar. Não adianta eu só comprar um pote de suplementos e Hum. falar, isso aqui tem de A a Z, tem tudo que eu preciso. Só que a nossa absorção não é tudo aquilo que está ali, não é o que a gente vai absorver. Aham. Primeiro que o nosso corpo ele tem uma inteligência de que ele vai
tentar absorver o que ele mais está precisando. Aham. E às vezes tem vitaminas e minerais que têm o mesmo receptor. Então, um que está ali naquele suplemento vai ocupar aquele lugar ali e não vai, e o outro vai ser perdido, né? Tem uma parte na farmácia que a gente chama que é a parte do xixi caro, Ah, porque você compra e sai tudo no xixi, porque o seu organismo não vai conseguir absorver aquilo tudo ali. Alguns nutrientes vão se competir um com o outro, né? Então, assim, o mais interessante é a gente sempre partir para o alimento. Talvez vai ter uma vitamina ou um mineral que a gente não vai conseguir atingir. Às vezes a pessoa não consome muitas fontes de cálcio, não bebe leite, não come vegetais verdes escuros. E a gente vai precisar suplementar esse cálcio, principalmente em idade a partir dos 45, 50 anos, que entra já naquela fase óssea mais complicada, que começam as osteospenia, osteoporose. Precisa fazer também densitometria para ver como que está essa situação, né? A vitamina D, às vezes, no inverno, essa diminuição do sol, a pessoa não vai conseguir é, fazer o suficiente que ela precisa, né? Então, assim, sempre pensar no alimento e o suplemento ficar um pouquinho para depois. O nosso intestino, ele tem praticamente só micro-organismos que não são nossos, né? São uhum, apenas bactérias que a gente chama de sim. probióticos. E é importante que a gente dê uma variabilidade de alimentos para que elas consigam sobreviver. Não adianta eu ir na farmácia e comprar um probiótico e aí eu vou tomar aquilo ali, mas eu não vou dar alimento para esses bichinhos, né? A gente precisa de fibras, a gente precisa alimentar essa flora intestinal. É, ficou conhecido já por aí que o intestino é nosso segundo cérebro, porque acharam células cerebrais, né? Mas a gente precisa alimentar bem essas bactérias que vivem ali, com essa variedade, para a gente conseguir que nosso intestino seja saudável. Porque o maior fator que a gente tem hoje em dia, para a maioria das pessoas, é a desbiose intestinal. Vira e mexe, tem alguém com algum problema de constipação, algum problema de diarreia, talvez por muito consumo de remédio, consumo de antibiótico, essa onda que teve aí de vermectina. Uhum. São fatores que aumentam prejudicam muito o nosso intestino, né? Matam a nossa flora intestinal. E a gente precisa repor isso e alimentar com essas frutas e esses vegetais em variedade. Então, eu não vou todo dia é, só a minha fruta vai ser só laranja. Não. Um dia você bota uma laranja, um dia você bota uma mamão, um dia você bota uma banana. Vou comer só. Ah, o único vegetal que eu como é brócolis. Gente, a gente não é mais criança. A gente precisa tirar essa seletividade alimentar, a gente precisa experimentar coisas novas e aprender novos sabores. As nossas papilas gustativas mudam durante 30 dias, elas se renovam totalmente. Então, assim, vai experimentando, vai tentando novos sabores, experimenta um amargo, um azedo, eu não gosto de couve-flor, eu não gosto de chuchu. Às vezes coisas que quase não tem gosto, as pessoas, não, eu não gosto. Então, assim, tenta inserir algumas coisas na sua alimentação. Talvez no início, até como muitas pessoas fazem com criança, né? Esconde a massa no feijão, bota em uma torta. Mas, assim, mudem seu hábito alimentar. Tenta colocar uma coisinha cada semana, porque a gente precisa dessa variabilidade. Claro que você não precisa gostar de tudo. Se você
não come uma fruta ou outra, não come um vegetal ou outro, tudo bem. Ninguém tem o gosto igual. A Cássia das Manias tá falando, sou assim, socorro. Tem que, tem que colocar aí como meta consumir mais, testar mais, experimentar mais, para a gente ter um intestino mais saudável. É, né, mudança de hábitos, né, Tamires? Sim. Eu tenho tentado mudar isso aqui, como acordar mais cedo, até para eu, né, ler a palavra, para eu ter um tempo. Eu faço um vinho mexido com um cafezinho, e aí eu vou começar a colocar novos alimentos, porque é uma mudança de hábito mesmo. E eu quero também descer para fazer atividade física, subir. Estou pensando em fazer um suco verde com abacaxi, hortelã, couve, gengibre, para dar um gás. E galera, quem quiser fazer alguma pergunta para Tamires sobre alimentação, sobre, né, a prevenção de doenças, até porque a gente veio de uma pandemia aí, onde assim muitas pessoas assim ficaram obesas, né? Eu acredito que tenha algum estudo que mostre sobre isso. Se você quiser fazer uma pergunta para ela, fique à vontade, tá? Que ela vai ver, a gente vai aqui no bate-papo, no bate-bola, ela vai responder, né? Nessa pandemia aí, eu acredito que muita gente engordou, né? Com certeza. E infelizmente não apenas engordou, adquiriu novos hábitos muito ruins, né? Como a gente estava até falando das telas, as pessoas estavam em casa e elas nem perceberam tais mudanças, né? É, como eu trabalho muito com essa parte de gestação, eu fico pensando assim, gente, quantas crianças com menos de 2 anos já foram expostas à tela, né? Quando a recomendação que a gente tem é que até 2 anos não seja exposto a nenhuma tela, então isso já prejudica também o desenvolvimento cerebral da criança e doenças em geral, né? Por conta desses hábitos de sedentarismo. Às vezes a pessoa nem era tão sedentária, mas se acostumou. Infelizmente, os hábitos ruins a gente adquire bem mais fácil, né? É, o nosso corpo ele tá mais favorável ao que é mais fácil, a, né? O que é prazeroso, entre aspas. A Cássia das Marias, minha amiga, beijo, Cássia. Tá falando aqui que intestino preguiçoso, qual a melhor alimentação? Fibras, beber bastante água, comer bastante vegetais. Se você tem um intestino muito preguiçoso, muito mesmo, você pode fazer aquele suco laxativo, né, para emergências, que é com ameixa, semente de linhaça, chia, todas essas sementinhas que sugam bastante água e formam esse gelzinho, são muito boas para o intestino. Mas assim, não apenas para emergência, para você mudar a sua alimentação como um todo, né? Coloca um mamãozinho de manhã. O horário do seu intestino funcionar é 7 horas da manhã. Eu, eu brinco com os pacientes que falam assim: não é seu horário? Tenta, fica lá um pouquinho para você tentar se acostumar, porque tudo no nosso corpo tem horário, né? A gente tem um relógio biológico intrínseco que a gente foi perdendo com o tempo, porque as pessoas não têm mais rotina, as pessoas dormem tarde, acordam tarde, comem em horário errado, almoçam 3 horas da tarde. Mas assim, a gente precisa 6 horas da manhã, nossa melatonina já baixou, nosso cortisol está sendo fabricado ali. E é pra gente já estar acordando no máximo 6h30. E escovou o dente e foi pro banheiro. O seu intestino é o maestro da sua vida. É Quando a verdade. gente tá com o intestino bom, tudo funciona melhor. E se seu intestino tá preguiçoso, você não come fibras o suficiente, não bebe água o A suficiente. água é muito importante para Muito. tudo. Eu falo para Helena, você tem que beber bastante água para fazer cocô. Bem, Helena, ela kkkk. Mas é Mas é verdade, verdade. gente, é a realidade.
Você acredita que quando eu tô muito ansiosa por alguma questão de trabalho, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou só de manhã. Quando eu não vou, eu só consigo no outro dia? Não consigo mais Acredito, durante o dia. acredito. E assim, quando a gente não vai no nosso horário, a gente só vai no dia seguinte, o que que acontece? A gente fica fazendo uma reabsorção intestinal, né? Porque qual o trabalho do nosso intestino? Ele não está ali só para passar o nosso bolo alimentar para virar um bolo fecal. O trabalho dele é absorver os nutrientes. A gente absorve no intestino. Então, se as nossas fezes ficam ali, a gente fica absorvendo, fica absorvendo, fica absorvendo. E elas vão ficando mais secas. E acontece que você é, tem uma professora que fala, o seu corpo, você está trabalhando com água de cocô. Que infelizmente é a sua, você está reabsorvendo isso e realmente, né? Em vez de você jogar logo isso fora e beber uma aguinha nova, você está lá reabsorvendo, reabsorvendo, reabsorvendo e depois fica constipada, não consegue ir no banheiro. Às vezes as pessoas desenvolvem até problemas mais graves, hemorroidas, por conta de uma simples questão de beber uma água e ter um horário, porque as pessoas não largam mais o celular nem para fazer as necessidades que precisam. Ai, não fala não, que eu vou te falar uma coisa. Eu, quando vou no banheiro, eu não levo celular, não, porque tira toda a minha atenção, cara. Tira toda a minha atenção. Você acredita nisso? Acredito, acredito. Olha, tá falando em beber água e eu não peguei minha água. Tá ali em cima da pia. Mas vai, vamos. E aí acontece da pessoa tá, né, poxa, adquirir uma doença, por exemplo, adquirir, eu não, né, uma pessoa, né, tá com um câncer. Quais não sei se tem alimentos específicos, né, também eu acho que é muito, mas o uso do que você indica, assim, o que você fala, o que você falaria para essas pessoas, assim? No caso, qualquer tipo de doença, né? Mas do câncer ao, sei lá, nada que se você não tá saudável, você tá doente, Com né? certeza. Um corpo inflamado, por exemplo, um câncer. Além de beber bastante água, o que você indicaria para essa galera? É, é, quando a pessoa já tem um câncer, né, já é uma questão que já não é mais a prevenção, é uma coisa bem mais complicada. A gente vai ter, assim, um plus na família das berries, que a gente chama, né, que são essas frutas mais arroxeadas, mais avermelhadas, morango, açaí, jabuticaba, mirtilo. Acho que a gente não tem muito aqui, que seria é, essas sequinhas que a gente compra, que é cranberry, goji-berry. Uhum. Eu não indicaria, claro, é, vinho, né? Porque álcool já é fator de câncer. Mais uma suplementação com resveratrol, que é muito antioxidante. Vegetais verdes escuros também entram nessa família dos Por causa da clorofila? polifenóis, né? Não, porque a gente chama das famílias das brássicas, que tem muitos compostos antioxidantes. Uhum, entendi. E cortar tudo que for açúcar e gordura em excesso, né? A nossa alimentação tem muita gordura saturada. As pessoas consomem muita carne. A carne vermelha, é, 2 porções por dia já está mais do que 2 porções por dia, já tem, se eu não me engano, é 56% de aumento de risco. Então, assim, a gente consome muita carne vermelha. E os É, embutidos? Linguiça, ó. isso aí já está na lista H1 de cancerígeno. Ô, meu pai. Exposição solar, a própria genética mesmo, a mãe que não se preparou, se você engravida com
obesidade, se você engravida com glicemia alta, se você engravida com hipertensão, tudo isso você já está programando metabolicamente os genes do seu filho e a pessoa vai nascer com essa genética, né? Então a gente sempre pergunta, tem pai com câncer, mãe, avós? Se você fuma, você já está expondo seus netos a esse gene. Então é Aham, uma coisa muito, muito complicada. Agrotóxicos que estão, infelizmente, muito na nossa alimentação agora, né? aham, A gente chama de compostos xenobióticos, que é tudo aquilo que o nosso corpo não consegue reconhecer. aham. Química, por exemplo, aqui em casa eu troquei, é, fiz uma limpa em tudo, troquei hidratante corporal, Nossa, protetor solar, sério? sim, muitos compostos, benzeno, detergente. Se você Sério? quiser trocar seu detergente por uma pastinha de coco, Eu uso sabão de lavar roupa, é, sério? por sabão de coco, abortar esses multiusos da vida, não vou falar marcas aqui, né? Mas todo Aham, mundo sabe. Porque se você não conseguir trocar agora, usa com luva, porque são compostos que o nosso corpo não reconhece. A gente está todo tempo. Algumas pessoas têm alergia, né? E já tem a noção de que não podem, mas quem não tem alergia está o tempo todo em contato com aquilo ali, sendo contaminado, aham. e o nosso corpo não detoxifica isso. Ah, Então, isso vai sendo acumulado na gente. Então, os xenobióticos também são é, risco aumentado para câncer, né? Porque as nossas células, quando tem algum defeito, né, a gente tem um sistema no nosso corpo que faz a apoptose dessas células, né? Mata essa célula mesmo por segurança. E às vezes a gente tem uma rotina, né, com tantos compostos que o nosso corpo não reconhece, que às vezes ele não dá conta eh, de fazer a apoptose dessas células e acaba uma célula se desenvolvendo errado e o corpo não conseguiu, né, excluir essa célula do nosso organismo e acaba desenvolvendo um câncer, né? Porque o câncer é um erro do nosso corpo. Infelizmente, ele erra porque ele não está saudável, né? Se você, justamente como você falou, muita inflamação, aumento de gordura corporal. A gordura, ela, depois de certa quantidade no nosso corpo, eu não vou dizer aqui uma porcentagem, porque tem pessoas que com 15% de gordura estão bem, com 20% de gordura estão bem. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas a gordura não é um, um tecido metabolicamente ativo. Então, ele está ali só ocupando espaço, guardando caloria, né, para quando você precisar, porque o nosso corpo ele tem essa questão de que quando a gente consome mais, ele armazena para se algum dia ele precisar, né? Mas hoje em dia a gente não precisa mais, a gente tem geladeira, é a gente tem alimento a todo tempo, verdade. então a gente tem que comer menos e comer só o suficiente que a gente precisa para passar o dia, né? É verdade. Mas é aquilo, né? Aquela correria. Vamos fazer um negócio frito, vamos botar na air fry e vamos. Ah, não, eu pico um tomatinho aqui, aí engana a cabeça, o cérebro achando que tá comendo saudável, né? É E não tá. Eu verdade. digo a beça aqui em casa, porque eu tive que botar abóbora, inhame, cozinho dentro do feijão. Tem noção? Eu tenho uma filha Praticidade, né? de 5 anos. Aí o que eu faço de vez em quando? Assim, procuro fazer sempre sopa de legumes, porque ela come, entendeu? Aí eu falo, vou fazer sopa hoje de ervilha, mamãe, com linguiça. E as crianças têm uma tendência a gostar daquilo que não presta, cara. Incrível como o paladar, né?
Uma amiga tava falando que tem um sobrinho de um aninho que é ruim pra comer, mas se colocar um prato de batata frita, ele vai comer tudo. Claro, é prazeroso, né? É incrível isso, cara. Sim. É bem E não tá nem um sistema formado, né? Infelizmente, aquilo ali vai fazer muito, muito mal para a criança. Atualmente, nos artigos mais recentes, não tem mais tanto essa diferença para criança e adulto, porque os adultos estão comendo pior. Mas se você pegar uns estudos mais antigos de uns 10 anos atrás, a criança era mais propensa ao câncer, os números eram maiores, porque ela está nesse crescimento acelerado, né? As células estão se desenvolvendo mais rápido. Então, qualquer erro metabólico que tinha, ela, por essa explosão de crescimento, ela desenvolve esse erro mais rápido, né? Então, assim, é tão perigoso isso que nossa geração está vivendo de muito embutido, crianças de um aninho bebendo refrigerante. Olha, eu não gosto de nem ver quando eu vejo uma criança bebendo refrigerante. Mas, Gente, o por fósforo exemplo, tirando o cálcio dessa criança. A criança precisando desenvolver o osso e o refrigerante tirando ali. É muito, muito o difícil. que que acontece, né? A mídia não divulga isso também. Por quê? Porque eles querem vender. Então, eles não vai vender um prato de salada, vai vender Coca-Cola. Ih, falei a marca. Vai vender o refrigerante, vai vender que o povo gosta, né? Mas assim, eu sou uma, né, que eu tô já protelando um tempão uma visitinha para você me orientar, me dar algumas orientações nutricionais, né, para minha vida, para o meu bem-estar, para minha saúde. Mas se eu for até você e falar assim, ah, Tamires, mas para iniciar eu preciso, eu vou ter que radicalizar assim, ou como que você trabalha essa questão assim de uma dieta para uma pessoa? Uma dieta não, uma alimentação balanceada. Vai ter um dia que eu vou poder comer o que eu gosto ou não? Como que é? Ou você é bem carrasca assim? Fala só um pouquinho, que já já a gente vai estar passando suas considerações finais e onde você atende, seu Instagram, para a galera poder te seguir lá. Fala um pouquinho. Você está colhendo informações para saber se você vai mesmo, né? Não, eu preciso ir. Já passou da hora, amiga. 4.4, não dá. Olha, eu não sou uma pessoa radical. Talvez eu seja um pouco radical agora comigo mesma, porque, tipo assim, já, já tô na fase da manutenção, né? Porque, assim, Já. no, antes um pouco da pandemia, de 2018, 2019 para cá mais ou menos, a gente começou esse hábito do exercício físico e não paramos mais. E com o conhecimento que eu tenho, né, eu mudei também muito a alimentação aqui de casa, porque assim, não é porque me formei em nutrição que minha alimentação era ou é perfeita, né? Sim, claro. A gente, como a gente falou no início, a gente está nadando contra a maré. Então, eu acho assim, é, não tem como alguém chegar no meu consultório e eu dizer assim, não, acabou para você restaurante, acabou para você iFood, acabou para você sábado sair e você comer X coisa, isso que você gosta, não, não. Eu acho que tudo que é muito radical tende a pessoa falhar, né? Desistir, né? A, a gente, Gui, a gente chama de modelo transteórico, né? Que é assim, a gente tem que identificar quando o paciente chega, se ele está querendo, né? Se ele está na pré, tem a pré-contemplação, tem a contemplação que ele pensa, não,
eu acho que eu preciso mudar a minha alimentação. E depois dessa contemplação, ele já entende que ele precisa. Não, eu preciso mesmo. Isso aqui que ela falou. E tem a ação, né? É bom quando o paciente já chega na ação, tipo você assim, que já está mudando a alimentação, já está fazendo exercício físico, já está mudando a rotina de manhã, que quando a gente acorda, já lê a Bíblia, já ora, já faz o nosso devocional, já come alguma coisa saudável, bebe água, vai no banheiro, já muda o seu dia, né? Você já está na ação. E aí, o que a gente vai fazer? Analisar o que a gente pode melhorar. Se você falar para mim assim, olha, o meu café, eu como uma tapioca e não como nada mais, né? Como essa tapioca 8 horas da manhã, vou almoçar 1 hora. Talvez se você quiser uma perda de peso, eu vou dizer assim, olha, talvez a tapioca não seja tão interessante, porque é uma farinha muito pura, tem uma absorção muito rápida, você vai sentir fome mais cedo. Talvez a gente coloque até um pão integral com um ovinho mexido, que vai te dar mais saciedade. Talvez a gente coloque ali um lanche da manhã, uma fruta com uma sementinha de linhaça, que já vai te dar um ômega 3, já vai ativar seu cérebro, uma banana com cacau, que já tem triptofano, já dá mais essa alegria, né? E vamos tentar fazer pequenas mudanças para que você sinta a diferença de uma alimentação melhor, mas sem te privar de algumas coisas que você gosta. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela ama batata, mas não necessariamente a frita. Então, ela tem batata num plano alimentar, uma batata rústica, na airfry, no forno. Às vezes, uma batata rosti, que você só passa um azeitinho ali na frigideira, entendeu? Você tem como colocar preparações no seu dia com alimentos que você gosta. Ah, eu gosto muito de hambúrguer. Poxa, tem como a gente comprar um pão melhor, talvez artesanal, integral, fazer esse hambúrguer em casa, fazer um blend mais saudável, com menos gordura, tentar colocar uma salada nesse hambúrguer, ao invés de acompanhar com uma batata frita, talvez uma batata no forno, Hum. ou às vezes nem colocar essa batata, talvez acompanhar com, não sei, um guacamole que tem menos carboidrato à noite e teria mais uma gordura saudável. Tentar fazer adaptações. Será que tem como você não comer todo dia na rua? Será que tem como 2 vezes na semana você levar uma comida mais saudável? Porque às vezes o restaurante não tem é, um- uma salada para você consumir. O que a gente pode mudar nessa rotina, entendeu? Eu envio um questionário para a pessoa me descrever toda a rotina dela, que quando a gente está na consulta, antes da consulta eu já vou pensando ali, o que eu posso mudar aqui que não seja tão complicado? Porque às É. vezes a pessoa não tem mesmo tempo de cozinhar. Às vezes ela não vai mesmo conseguir levar nada. Então é o ver o possível e o quanto que a pessoa pode se doar um pouquinho também, né? É Porque claro. o, o hábito é muito difícil de mudar. Então, o quanto que a pessoa às vezes vai precisar acordar 20 minutos mais cedo, talvez deixar já no freezer, é, entra muito essa questão do fim de semana, né? Eu, às vezes, sábado e domingo, tô limpando salada. Porque para semana ela já tá limpa na geladeira. Por que a pessoa, às vezes, não pode abrir mão 1 horinha do fim de semana dela para limpar uma couve e já deixar congelada para ela bater um suco verde? Entendeu? Tentar deixar a semana prática, às vezes ela vai precisar de 1 ou 2 horinhas no fim de semana. Então, o quanto a pessoa está disposta a abrir mão na rotina dela para tentar encaixar uma vida mais saudável? Porque o hábito bom, você só vai colher ele lá na frente. Hábito bom e conscientização, né?
É claro que a gente não é de ferro, a gente vai querer comer alguma coisa, né? De vez em quando, mas o hábito com a conscientização melhora tudo, melhora o humor, melhora o cansaço, porque às vezes o cansaço físico não é nem porque, ai, tô dormindo pouco, eu tô muito estressada, eu tô trabalhando muito. É a alimentação errada, Sim. né? Que faz com que a pessoa fique muito cansada. É um excesso de carboidrato, é um excesso de gordura, né? Às Mas, vezes a falta do carboidrato, né? As pessoas estão nessa onda da low carb e o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, o que a gente vai gerar a nossa glicose ali, nossa moeda energética do corpo. Então, às vezes, as pessoas estão só cortando carboidrato, cortando, 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 e a pessoa não consegue levantar da cama. não e o carboidrato é necessário, é necessário. E o nosso corpo, né, nossa, como a gente fala, né, a gente tem que cuidar do nosso tempo que habita o Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar com amor, né? Porque foi Deus que nos deu esse corpo, foi Deus que nos permitiu vir à Terra, foi Deus que nos permitiu nascer. Antes mesmo que nascêssemos, Deus já sabia que nós iríamos vir. Então a gente tem que cuidar com amor, né? O excesso, tudo que é excesso é perigoso. Então, minha amiga, eu queria que você falasse onde você atende, o seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar e suas considerações finais. Eu atendo no Shopping Nova América, no Office 1000. Meu Instagram é Tamires Nutri. Meu nome é meio complicadinho, mas deve estar aparecendo aí, né? Minhas considerações finais são como coisas mais saudáveis, né? A gente estava até falando de devocional, né? De Bíblia. Eu acho que se você se atentar um pouco mais a uma alimentação mesmo, não estou dizendo nem de jejum de Daniel, mas se você parar para ler a Bíblia um pouquinho e ver o que as pessoas consumiam, né? É claro que era uma época diferente, mas você não vai ver é, nada muito fora do que é uma coisa saudável, né? E infelizmente a gente tem essa industrialização muito forte, mas vamos tentar comer menos açúcares, né? Tudo muito refinado, tudo muito doce. Tenta diminuir, né, o açúcar do café, tenta beber menos refrigerante, tenta colocar bebidas mais saudáveis, né? Se você não consegue ficar sem beber nada, tenta um suco natural, tenta mesclar um suco de laranja com um de maracujá para você ter menos essa incidência de um paladar tão doce. Tenta diminuir o chocolate ao leite, botar um chocolatinho mais amargo, até você chegar nos 70%. Tentar colocar uma atividade física no seu dia, né? Que isso é muito importante. Um cuidado espiritual também, né? Exatamente. Então é isso aí, minha amiga. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade de Eu estar que aqui agradeço. falando sobre essa a importância do hábito bom, a importância de não procrastinar, a importância de cuidar do seu tempo, de cuidar da tua saúde. E aproveitando esse mês, né, que nós estamos falando sobre prevenção, né? Todo mês a galera tá falando aí sobre prevenção, e é isso. Às vezes você pode fazer com o que você tem em casa. Sim, E é isso. Eu preciso modificar muita coisa aqui também. E eu vou marcar uma consulta com você, pode ter certeza. Não sei se fala consulta, acho que é, né? é. Então tá bom. Então tá. Eu queria te agradecer. Queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente, todos que entraram, assistiram. E é isso aí. Um beijo, minha amiga. Fica Beijo. com Deus. Se cuida. Deus te abençoe, tá? Obrigada. Até a próxima. Tchau.